Madad ya Sultan Auliya Sheikh Abdullah Faizi Dagestani, Madad ya Sultan Auliya Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani, Madad ya Maulana Sheikh Muhammad Adil Arabani, Madad. Tarikatuna Sorba wa Hayru fi Jamia. O tema do Sorbet de hoje é sobre laços familiares. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele enfatizou muito a questão dos laços familiares, de que um muçulmano ele deve se esforçar ao máximo para manter os seus laços familiares. Inclusive ele falou que a melhor coisa a se fazer é tentar refazer laços familiares, até mesmo com pessoas que nós acreditamos que nos prejudicaram no passado, que nós tivemos alguma briga no passado, algum desentendimento, que a melhor coisa é fazer o possível para refazer esses laços familiares. Isso é uma coisa muito importante porque, principalmente nos dias de hoje, eu vejo que as pessoas elas estão muito isoladas e elas estão muito ocupadas, ou às vezes nem tão ocupadas também, mas a nossa própria cultura, ela coloca essa questão de convivência com a família em um dos últimos lugares. Então, às vezes, acaba que passam anos sem certos familiares se verem. Isso, às vezes, são familiares que não têm nenhum problema entre si, mas eles não dão prioridade para se encontrarem, né? Às vezes uma pessoa tem uma avó, ou um avô, ou um tio, uma tia, primos, até mesmo irmãos e pais que não tem nenhum problema, assim, não tem nenhuma briga entre aquelas pessoas, mas elas não fazem aquele esforço para se encontrar com uma certa regularidade, nem que seja uma vez por mês ou uma vez por semana. Às vezes passam meses e anos sem as pessoas se verem, né? E aí o que acontece, que é muito triste, é que às vezes aquele familiar vem a falecer e aí a pessoa fica culpada, né? Que ela pensa, poxa, eu não aproveitei enquanto eu podia, né? Eu não fiz o esforço para ir lá e me encontrar com aquela pessoa, com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, com meu irmão, minha irmã, minha tia. E aí, agora eu perdi a oportunidade. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque a vida, ou melhor, o Shaitan, né? Ele prega peça na gente, colocando na nossa cabeça que... Ou ele coloca na nossa cabeça que essas pessoas não vão morrer tão cedo, ou então ele simplesmente faz a gente esquecer desse fato que está sempre presente, que é a morte. Que a qualquer momento Allah pode levar uma pessoa. Então a gente não sabe quando que vai ser o nosso último encontro com aquela pessoa, quanto tempo aquela pessoa vai ficar nesse plano ainda, né? Então é muito importante a gente ter em mente essa questão da morte, tanto para nós mesmos, né? Quanto para os outros, né? Lembrar que nós vamos partir e que os nossos familiares, nossos amigos vão partir também, né? Inclusive lembrar da morte é uma coisa que é muito recomendável. Maulana Shernazem falava que nós devemos lembrar da morte várias vezes por dia, né? E isso faz a gente pensar tanto na nossa própria alma, né? No nosso próprio estado espiritual, se nós estamos preparados, caso a morte venha, se nós estamos com nossas questões em dia,
quanto em relação aos outros, né? Pensar, poxa, se tal pessoa morrer, será que eu vou me sentir bem? Eu vou sentir que eu passei o tempo suficiente com aquela pessoa? Ou será que eu vou sentir que eu poderia ter passado mais tempo com aquela pessoa e eu desperdicei a oportunidade porque eu sempre estava ocupado ou porque eu sempre estava deixando isso para depois, né? Então é muito importante a gente ter consciência disso, né? E um outro ponto também que eu mencionei no início é de tentar refazer. Eu primeiro falei de relações que a gente já tem que são boas, mas que a gente não faz questão às vezes de visitar aquelas pessoas, e também tem as relações que foram quebradas com o tempo, né? E que muitas vezes acontece a mesma coisa também. Quando aquela pessoa vem a falecer, a gente pensa, poxa, mas eu tinha parado de falar com essa pessoa, será que eu fui certo mesmo de parar de falar? Então, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sempre nos recomendava a manter as nossas relações familiares e refazer as relações familiares que tivessem sido quebradas, né? É claro que existem casos que realmente tem parentes que são problemáticos e que são pessoas ruins, ou que odeiam o Islã, ou que odeiam a gente por algum motivo. Mas o nosso dever como muçulmanos é analisar honestamente e ver, será que eu realmente tenho um motivo para ter parado de falar com essa pessoa? Ou será que tem como eu refazer essa relação? Ou se ela tiver parado de falar com a gente, será que não é o caso de ir atrás dessa pessoa e pelo menos tentar refazer aquela relação? Se não der certo, tudo bem, mas pelo menos a gente fez a nossa parte de tentar. Então, é muito importante refletir sobre como estão as nossas relações familiares. Será que a gente está cuidando dos nossos laços familiares, como o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendou? Ou será que a gente está deixando os afazeres da vida, o Shaitan ou outras coisas tirarem o nosso foco disso e colocar em outras coisas? E isso vai gerar um arrependimento grande para a gente no futuro. Amin ala tawfiq, al-Fatiha.